Amém. Amém. Eu sou a missionária Adriana. Eu sou a missionária Adriana, me apresento a todos os irmãos que estão na live e agradeço a Deus por ter a oportunidade hoje de pregar o Evangelho, de falar das coisas que o Senhor me revelou durante a noite, durante o dia, que foi grande, foi maravilhoso, as coisas que Deus falou comigo, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que Deus tem um propósito muito grande com cada um, entendeu, que está na live, com todos os representantes aí, com as famílias. E para a honra e glória do Senhor, a palavra que eu vou dar hoje, que não seja de mim, mas de Jesus para a vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade que Deus está me dando. Eu agradeço por conhecer, entendeu, os irmãos através da live. E um dia Deus me chamou e falou comigo que eu iria por vários lugares. E eu achei que eu iria de avião, de carro, de ônibus, de qualquer jeito. Mas eu não sabia que Deus ia me levar através de vários lugares pela voz. Entendeu? E hoje eu estou conhecendo essa família. E como foi falado aqui no início da live, nós estamos ligados, não importa a distância, não importa onde. Nós estamos ligados pelo um corpo, o corpo de Cristo. Então, eu ouço muito, e eu ouvi muito, durante muitos dias e muitas vezes, que quando há unidade de espírito, não importa a distância, não importa o lugar. Nós estamos ligados no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma fé, que é em Cristo Jesus. Aleluia. Então, para a honra e glória do Senhor, eu agradeço. Eu vou orar depois, porque eu vou falar a palavra agora. Jesus mandou eu falar, ler a palavra em Salmos 22. Sofrimento, o Messias sofre, mas triunfa. Aleluia. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiarei, nosso país confiarei, e tu livraste. A ti clamarás e escaparás em ti, confiarás e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, ó pobre dos homens, desprezo do povo. Todos que me veem zombam de mim, estende os beijos e bambeiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre, pois ele tem prazer. Mas tu és que me tiraste do ventre e que me preservaste, estando ainda nos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Olha isso. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes, touros de bazar me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como leão que despedaça, que runge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração, como cera, se derreteu dentro de mim. Minha força cessou como um caco, e a língua
se apega ao paladar e me puseste em pó da morte. Isso é Jesus. Isso é o sofrimento de Jesus na cruz por nós. Poderia contar todos os meus ossos, e ele me vê e contemplam. Reparte entre si as minhas vestes, lançaram sorte sobre as minhas túnicas, mas tu, Senhor, te alongues de mim. Força minha, apressa-te a me socorrer. Socorrer-me. Livra a alma da espada e a minha pertilência da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve desde as pontas dos unicórnios. Eu, então, clamarei o teu nome e aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Pois que temei ao Senhor, louvai-o. Ó, todos vós, descendentes de Jacó, glorificai e temei, todos vós, descendentes de Israel, porque vós nos desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu clamor virá a ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que me temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam, e o vosso coração viverá eternamente. Oh, glória a Deus. Isso aqui é a promessa de Cristo em nossa vida. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão os que descem ao pó, se prostrarão perante ele, como também os que podem reter a sua vida. Uma semente servirá e falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a justiça, o povo que nascer, portanto, ele o fez, para a honra e glória do Senhor. Esse salmo ele fala de Jesus, né? Ele fala do sofrimento de Jesus, que ele passou por nós aqui na terra, e que ele venceu e triunfou. E assim também, ele fala na nossa vida, que se nós seguirmos, se nós prestarmos atenção nas palavras de Jesus, nós também venceremos. Nós também teremos vitória perante as lutas que vêm sobre as nossas vidas. Não é fácil ser cristão, entendeu? Falar que é de Deus. Muitas vezes nós falamos, mas não somos, não exercemos a posição que Deus nos colocou aqui nessa terra. Porque Deus nos deu, entendeu, a posição de ser servos. Assim como ele foi servo um dia, ele nos serviu, ele veio na terra como homem, passou sobre todas as dores, todas as aflições. Ele foi morto, crucificado na cruz, para que nós tivéssemos salvação. Hoje, muitas vezes, quando a luta vem para a nossa vida, nós ficamos como? Apavorados, não sabemos aonde buscar, mas nós sabemos sim, porque nós tivemos um Deus que nos preparou para que hoje você estivesse aí, ocupando a posição que está ocupando, para que hoje a sua família visse em você aquilo que Deus tem. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos com o nosso amanhã, mas Deus não fala para a gente, não. Se preocupa em fazer o hoje, em fazer o ide do Senhor, em levar a palavra do Senhor, em contar as maravilhas do Senhor,
porque ele venceu, ele triunfou sobre a cruz do Calvário, para que um dia você viesse ter salvação, para que um dia a sua família viesse ter a salvação, para que um dia a sua família viesse ter a cura espiritual, para que um dia a sua família viesse romper para a honra e glória do Senhor. Deus, ele fala aqui no Salmo. Esse Salmo é o triunfo de Jesus. Entendeu? Sobre aqueles que o perseguiram. Assim também é o triunfo do crente, é o triunfo daqueles que crê verdadeiramente na palavra de Deus, que segue o evangelho da verdade. Nós triunfaremos, nós venceremos. Não adianta nós queremos carregar os nossos famílias nas costas, porque nós fazemos o ID. E quando nós fazemos o ID do Senhor, Ele cuida dos nossos. E coisas maravilhosas começam a acontecer na nossa vida. Foi assim que Deus fez comigo. Deus começou a tratar comigo assim, porque eu carregava todos nas minhas costas. Eu queria salvar, eu queria falar e salvar como se eu fosse Deus. E eu esquecia que tinha um Deus, que tinha Jesus, que tinha passado na cruz do Calvário, vertido seu sangue, derramado seu sangue, puro, por mim, por você, pela nossa família, pelos aqueles que estão lá fora, por aqueles que muitas vezes estão escondidos num canto, fumando, se prostituindo, por muitas das vezes daqueles que estão dentro de uma cadeia, e nós estamos aqui fora. Nós somos o instrumento que Deus quer usar. Nós somos aquele que Deus quer levar lá na praça, lá na cadeia, lá naquele prostíbulo, lá dentro daquele centro de macumba. Deus quer nos usar para falar: Jesus te ama. Jesus tem algo muito grande na tua vida. Deus tem salvação para você. Ele verteu o teu sangue puro na cruz do Calvário. Ele venceu. Você também vai vencer. Porque muitos estão sendo acusados 24 horas por Satanás, que falando para ele que ele não tem jeito, que para a vida dele não tem jeito. Quantos jovens estão morrendo? Quantas pessoas estão se matando? Quantas famílias, quantos esposos e esposas estão se destruindo, achando que não tem mais solução? Mas Deus manda falar para você assim: tem solução sim. Eu sou a solução. Eu sou Deus da sua vida. Eu sou aquele que abre, que fecha, que cura, que contempla a tua dor, que contempla a tua enfermidade, que contempla a tua vida, que contempla o teu coração. Deus manda falar para você assim: vai e faça aquilo que eu te mandei. Vá e fale aquilo que eu mandei você falar. Não tenha medo. Deus, hoje de manhã, quando eu estava lavando a roupa da minha casa antes de vir para cá, Deus falava sobre os chamados. Quando Deus deu o chamado a Davi, Davi era um menino, estava no campo, pastoreando as ovelhas do pai, e Deus o chamou ali para ser rei. Mas antes dele chamar, ele já tinha vencido. Ele já tinha lutado contra leões, contra ursos. Ele já era um grande homem, porque ali ele ia lutar contra um gigante. Olha, quanto tempo demorou o chamado? Era um menino. Deus também falava sobre o chamado de Abraão. Quantos anos demorou Abraão para ser pai? 25 anos. 25 anos demorou o chamado de Abraão. Deus também falava sobre o chamado de Moisés. Moisés foi chamado aos 40 anos, mas também demorou 40 anos para que ele entendesse, quando foi levado naquela sarça ardente, para Deus falar com ele, que ele salvaria o seu povo, tiraria o teu povo do cativeiro.
Assim também é Deus na nossa vida. Deus nos chama no ventre de nossa mãe, foi falado aqui na palavra. Desde o ventre de tua mãe, eu já estava contigo. É ali, no ventre de nossa mãe. Antes mesmo de nós termos nascido, Deus já nos fez a promessa. Deus já nos chamou para um dia levar, pregar e falar a palavra de Deus. Foi ali, no ventre da tua mãe, que Deus colocou sobre você a unção. Por isso que o inimigo até hoje não tragou a tua vida. Passamos por vários caminhos, vários percalços. Já fomos, muitas vezes, caluniados. Muitas vezes nós fomos, entendeu, pisados. Muitas vezes nós fomos ali escravizados pelo inimigo. Mas Deus estava ali te contemplando o tempo todo. Estava ali, porque Deus tinha um chamado na tua vida. E quando Ele chama, não há nada que impeça. Deus também falava comigo. Entendeu? Quantas vezes Deus age e a gente, por ignorância, não escutamos aquilo que Deus fala. Muitas vezes, por não perceber a presença de Deus em nossa vida, nós deixamos que o inimigo venha nos atormentar com seus enganos, mostrando para a gente que não tem solução, que nossos filhos não vão ser de Deus, que a nossa família não pertence ao Senhor. Muitas vezes, nós não demos atenção à palavra que Deus quer nos falar. Porque estamos ocupados com tantas coisas. Estamos ocupados em fazer tantas coisas, em fazer limpar, e cuidar disso, e cuidar daquilo. E esquecemos de parar e ouvir a palavra de Deus. De ouvir Jesus falar conosco. Filho, ouve, eu estou aqui. Eu quero estender a mão para você. Eu quero te dar a libertação. Eu quero te dar a cura. Eu quero agir lá dentro daquele problema que você acha que não tem solução para a tua vida. Eu quero agir lá dentro com o teu filho. Eu quero agir no seu casamento. Eu quero agir no teu ministério. Quantas vezes nós falamos, meu ministério não flui. Mas é porque nós não demos chance. Nós não paramos para ouvir a palavra de Deus. Nós não paramos para ouvir o falar de Deus. E para a honra e glória do Senhor. Eu aprendi isso há pouco tempo. Não foi longo, não. Eu aprendi há pouco tempo a ouvir a palavra de Deus. Eu aprendi há pouco tempo a entender aquilo que Deus tinha para comigo. Porque eu fui durante anos evangélica. Eu fui durante anos uma mulher de Deus, santa. E eu esquecia de pedir perdão a Deus todos os dias pelo meu pecado. E pedir perdão a Deus e agradecer a Deus por Ele ter me dado a chance de ser uma pecadora arrependida. Eu aprendi há pouco tempo que eu iria para o céu. Porque até isso eu não acreditava muitas vezes. Eu pensava assim, para onde que eu vou, meu Deus? Será que eu estou salva? Quantas vezes eu me perguntei isso. Mas eu aprendi há pouco tempo que Deus tinha escrito o meu nome no livro da vida. E que o acusador que estava me acusando, entendeu? Era porque eu deixava ele me acusar. Eu deixava ele agir. Mas na hora que eu falei com ele, cala-te, porque eu sirvo um Deus verdadeiro e justo. Aleluia. E fiel. E esse Deus que me libertou e me salvou e que me tirou da perdição, foi na hora que eu comecei a deixar Deus agir na minha vida. E para a honra e glória do Senhor, eu aprendi a fazer o ID do Senhor. E desde esse dia eu comecei a ter vontade de falar, eu comecei a ter vontade de buscar a presença do Senhor, eu comecei a
falar com as pessoas. Eu comecei a olhar as pessoas de maneira diferente, porque eu vi que eu não era santa, mas que eu estava buscando a minha santidade. E que eu queria ser como Jesus aqui nessa terra. Fazer aquilo que Jesus fez. Porque se Jesus tivesse nos olhado como muitos santos que estão dentro da igreja, olha, não teria ninguém salvo. Não seríamos salvos. Ele não teria vertido o sangue dele na cruz por nós. Porque muitas vezes nós olhamos aquele que está lá fora, julgando ele porque ele é, porque ele está se prostituindo, porque ele está se drogando, porque ele está mendigo, porque ele está ali, porque ele merece estar ali. Não, ninguém merece, a salvação é para todos. Aleluia. Jesus verteu o sangue dele e ele falou: Pai, perdoa-los, que eles não sabem o que fazem. Essa é a verdadeira palavra. Esse é o verdadeiro vídeo do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Como eu ouvi agora, esse é o verdadeiro amor. Jesus nos ama, independente de qualquer coisa, não importa o que a gente é. Jesus nos olha com um olhar de misericórdia. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe exatamente o que a gente é. Ele sabe exatamente os passos que devemos dar. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor age. E age de maneira tão maravilhosa. Eu posso falar isso, porque eu tenho vivido. E não é muito tempo. Eu tenho 20 e poucos anos de crente. Mas eu tenho poucos anos de convertida. Para a honra e glória do Senhor, eu encontrei pessoas que me ajudaram nessa conversão. Eu encontrei pessoas que falaram comigo com amor, mas que me exortaram, que viraram para mim e falaram: olha para você mesmo, você está pensando que a vida é isso? Para com isso. Eu saí muitas vezes deste lugar, falando, nunca mais volto lá. Eu, hein? Aquela irmã, aquele pastor, aquela pastora, só sabe exortar. Não volto, não. Eu não sabia que eu precisava de ouvir aquelas palavras para verdadeiramente Jesus habitar no meu coração, para verdadeiramente a minha mente ser de Cristo, para verdadeiramente as minhas palavras ser usada pelo Espírito Santo a minha boca, para verdadeiramente a minha mão, quando eu colocar num enfermo, ele seja curado. Eu tive que ser exortada, eu tive que ser corrigida para a honra e glória do Senhor. Porque até então eu achava que eu não precisava. Eu já era evangélica há tanto tempo, que desde os meus 15 anos eu conhecia Jesus. Eu conhecia de ouvir falar, eu estava ali como aquele homem que só se conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem como ele é. Lázaro! Não, é Lázaro, não. Foi Jó. Jó! Eu estava como Jó. Jó ouvia de Jesus, mas não o conhecia. Eu também ouvia de Jesus, mas não o conhecia. Precisei passar por um caminho muito estreito para conhecer Jesus. Precisei passar por enfermidades de várias operações para conhecer Jesus. Fui dada como morta várias vezes para conhecer Jesus. Até um dia que Jesus me trouxe aqui, neste lugar, aonde estou hoje, nesse ministério onde eu estou hoje, para que Deus viesse verdadeiramente me libertar para a honra e glória do Senhor. E não foi em uma grande congregação, não. Não foi com milhares de pessoas, não. Foi com uma família.
foi nos seios de uma família, foi eu sendo acolhida, foi eu sendo amada, foi eu sendo corrigida como um pai corrige o seu filho, foi eu sendo jogada na parede, ó, você está assim, mas age assim, e eu saía correndo, falava, ai, meu Deus, não volto mais lá, não, mas eu precisava ouvir. E Jesus hoje manda falar para você, ele também quer agir no teu coração, ele também quer falar com você, ele também quer agir dentro da tua família, ele também tem algo muito grande com você lá, com aqueles que estão lá fora, com aqueles que precisam verdadeiramente de ouvir, de falar, que a gente fale para ele. Muitas vezes nós olhamos uma pessoa e nós temos medo dela. Mas olha, a gente olha nos olhos dela e ela pode estar pedindo socorro. Socorro, porque ela está escravizada. Um dia eu ouvi assim: você está trazendo legiões de demônios para você. Falei, esse homem é louco. Como que eu posso estar trazendo legiões de demônios para mim? Se eu sou uma mulher de Deus? Não acredito nisso. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu orei ao Senhor. Ali eu falei, gente, como que está tudo errado na minha vida? Verdadeiramente, eu estou dando legalidade ao inimigo para agir em todas as áreas. Aí eu entendi o que aquele pastor estava falando comigo. E eu comecei a orar diferente. Eu comecei a quebrar as correntes do inimigo e fui liberta assim como aquele guardareno foi liberto. Eu também fui liberta. E assim como Deus agora está falando com você, liberta-se desses demônios, liberta dessas correntes que te prendem. Porque Deus quer agir na tua vida. Deus quer agir na tua família. Deus quer agir no teu ministério. Deus quer agir. Aí eu comecei a agir. E eu comecei a transformar. E a paz começou a reinar na minha vida. E o sorriso não saiu mais do meu rosto. E nada mais veio para a minha vida. E veio me fazer cair, porque eu ficava de cama. Eu ficava deitada, prostrada. Eu nunca mais me prostrei. Eu levantei a minha cabeça e falei, Jesus, eis-me aqui. Eu sou tua, Pai. Me perdoa. Porque Jesus quer isso. Jesus quer que a gente fale para ele aquilo que é onde a gente está errando. Eu comecei a reconhecer os meus erros perante a Deus. Eu comecei a falar com Jesus. Foi preciso que alguém falasse comigo primeiro. Porque nós somos instrumento aqui nessa terra. E Deus fala. Deus fala. E quando eu comecei a pedir perdão por meus erros, por minhas falhas, por meus pecados, por quem eu era, por tudo aquilo, Deus começou a agir grandemente na minha vida. Começou a agir naqueles que eu carregava aqui e tirou o grande peso das minhas costas, porque Jesus fala que a cruz ele carregou por nós. E que a nossa cruz não é pesada, como a dele foi. E eu tirei aquela cruz de cima dos meus ombros e entreguei tudo na mão de Deus. E ali Deus começou a agir grandemente. E está agindo a cada dia. E começou a agir no meu chamado, como eu recebia quando eu tinha 15 anos de idade. E um dia eu pregaria para nações. Eu não imaginei. Eu pensava assim, gente, eu não vou ter coragem de andar de avião, porque eu tenho medo. Ah, isso não vai acontecer, não, porque eu não vou de carro, de avião, de navio. Não. Através da minha voz, através do Espírito Santo de Deus, através da minha voz, através da palavra do Espírito Santo de Deus, eu irei a grandes nações. Eu falarei a grandes nações. Eu falarei a grandes as pessoas.
Eu levarei o evangelho da verdade. Eu levarei a palavra de Deus. Em nome de Em nome de Jesus. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. É maravilhoso Amém. a gente saber que nós servimos um Deus que é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. E nós estamos ligados no corpo de Cristo. Não importa aonde nós estamos. Eu estou aqui, as irmãs estão aí, e nós estamos ligados na mesma fé, na unidade de Cristo. Eu aprendi isso também com meu pastor. Nós temos unidade. Quando estamos em unidade, processando a mesma fé, Cristo está conosco. Amém. Para a honra e glória do Senhor, eu vou terminar orando para cada um de vocês. Amém. E para a vida de cada irmão. Para a honra e glória do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo as minhas mãos agora, Senhor, para essa live, meu Pai. E que o Senhor vai de encontro, Senhor, a cada coração. A cada pessoa ali, meu Pai, representada. A cada família ali representada. Que o Senhor vai levando a tua palavra. Que o Senhor vai agindo, meu Pai, no teu coração, na tua mente. Que o Senhor vai dando libertação, meu Pai. Aqueles que precisam ser libertos. Que o Senhor vai dando cura. Aqueles que precisam da cura. Que o Senhor vai dando refrigério. Aqueles que precisam do teu refrigério. Senhor Jesus, que o Senhor liberta, cura, salva. Age em todas as áreas de suas vidas, Pai. Na área financeira, na área física, em todos, meu Pai. Ó, que o Senhor seja ali, meu Pai, com cada um. Deus, eu entrego a vida, eu entrego a minha vida e eu te agradeço, Pai, pela grande obra que o Senhor tem feito comigo e pela grande obra que o Senhor tem feito em todas as nações. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.